Olá, eu sou Luiz Bertolucci, aqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e hoje vamos estudar juntos, aqui na palestra pública virtual do Centro Espírita Semeadores do Bem em Tubiara, Goiás, o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema do estudo de hoje é o Evangelho, roteiro de amor e paz. Quando nós pensamos o Evangelho como sendo o roteiro de amor e paz, nós lembramos que essa mensagem, essa boa nova, essa notícia de transformação íntima e de transformação da sociedade está conosco há mais de 2000 anos. E nesses 2000 anos nós já avançamos, nós já conseguimos entender, e mais do que entender e estudar, nós já conseguimos colocar em prática essa mensagem que Jesus nos trouxe, o Mestre Jesus. Ao ler o Evangelho, nós nos deparamos, por exemplo, em João, Jesus dizendo: Mestre, eu sou. Ou seja, ele veio nos orientar, ele veio nos consolar, ele veio nos dar o caminho, a luz, e ele também, lá em João, ele nos fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue terá a luz da vida, ou seja, trilhará por caminhos iluminados, seguros, não fáceis, não prósperos tão somente, mas iluminados, para que nós possamos aproveitar desses caminhos como sendas de aperfeiçoamento, de evolução, de melhoria. E ele também nos diz em João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, deixa claro, e Deus, nosso Pai, Criador, Jesus, nosso Mestre, o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a sua proposta do Evangelho que ele nos trouxe é uma mensagem nova e que realmente nos mostra o caminho da evolução, o caminho que todos nós deveremos trilhar no nosso processo imortal de progresso e de crescimento espiritual. Quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós notamos que essa obra retrata o Evangelho de Jesus. Não há Espiritismo sem Evangelho de Jesus e sem a doutrina espírita, que é a doutrina que os Espíritos nos trouxeram e que foi organizada, codificada, sistematizada para que hoje pudéssemos estudá-la com mais rigor por Allan Kardec. Allan Kardec, que durante 50 anos foi um mestre, educador, cientista francês, propositor de inúmeras ações e políticas, inclusive políticas públicas, para o sistema educacional francês ao longo do século XIX, né? E que, registrado, né, desde o seu nascimento com o nome Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, a partir dos 50 anos de idade, passa a estudar as comunicações dos espíritos, e ao estudar as comunicações dos espíritos, ele se depara que todo esse conjunto de novas informações, de revelações, deveriam ser publicadas e que seria fruto de um trabalho em equipe dele, dos diversos médiuns, dos vários espíritos, das centenas de espíritos que colaboraram. Ele passa a adotar então o nome Allan Kardec, o pseudônimo Allan Kardec, e em 1864 ele publica, no mês de abril em Paris, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que veio nos ajudar a entender os ensinamentos do Mestre, que nós até então tínhamos dificuldade de entender esses ensinamentos na perspectiva da imortalidade, da pluralidade das existências, na possibilidade da comunicabilidade dos espíritos com os homens, dos desencarnados, os mortos conosco, que ainda estamos presos ao corpo através da mediunidade. Então, em abril de 1864, nasce uma obra fruto de um trabalho de equipe, os Espíritos do Senhor. Logo, no prefácio dessa obra, nós vamos encontrar uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, que nós
Acreditamos ser Jesus, o grande mestre, coordenando o aparecimento da doutrina espírita no mundo. E, na verdade, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é Jesus de volta, porque o Espiritismo vai reestudar, explicar, nos ajudar a entender o Evangelho de Jesus. E logo nesse prefácio, o Espírito de Verdade nos fala: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, espalham-se por toda a superfície da terra. Vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Irmãos, homens a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos uns aos outros. Então, logo aqui na introdução, no prefácio, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos o Espírito da Verdade. Jesus nos conclamamos novamente o amor. Somente o amor vivido poderá nos trazer paz, reconciliação, regeneração a este mundo e a nós todos que aqui o habitamos. Seja nós os encarnados, os espíritos que estamos ligados a um corpo, sejam os desencarnados que estão aqui nos influenciando, trabalhando para o nosso progresso. Então, nós vamos conhecer essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que merece ser estudado de maneira sistematizada, não é da noite para o dia. Certamente nós vamos gastar muitos meses, muitas reuniões de estudos para que possamos compreender, muitas horas dedicadas, porque esse livro é composto, na sua estrutura de organização e de codificação pelo prefácio, que é uma mensagem do Espírito de Verdade, por uma introdução, que essa introdução Allan Kardec construiu a mesma em 4 itens, nós vamos comentar um pouco sobre cada um desses itens, e por 28 capítulos. E nesses 28 capítulos nós vamos perceber que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é fruto de um trabalho em equipe. Centenas de espíritos, João o Evangelista, Paulo de Tarso, Simeão, Lázaro, espírito israelita, Cárita, que foi martirizado em Roma, diversos pensadores e filósofos como Fénelon, Agostinho, Pascal, Emmanuel, nosso Emmanuel, que trabalhou aqui com a mediunidade de Chico Xavier no Brasil, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, assinando uma mensagem em Instruções dos Espíritos, intitulado Egoísmo, Luís, vários reis, Luís, rei de França e outras rainhas, diversas autoridades da igreja, bispos, freiras, pastores protestantes, Sócrates, que antecedeu o Evangelho de Jesus e a própria doutrina espírita com as suas discussões, com as suas reflexões filosóficas. Então nós vamos perceber que o Evangelho segundo o Espiritismo foi organizado, codificado por Allan Kardec, mas é fruto de diversos espíritos, de diversos médiuns, de informações que foram produzidas em diversos centros espíritas em várias localidades e que foram organizadas e sistematizadas por Allan Kardec e a equipe que estava ali com ele na Sociedade Espírita de Paris. Logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro item nós vamos ver Allan Kardec falando sobre o objetivo desta obra. O objetivo geral da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele traça como sendo o Evangelho é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. É o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então ele vai tratar o Evangelho como sendo o ensino moral, a moral do Cristo, o código divino. Esse código, esse ensino que vai exigir de cada um de nós a reforma de si mesmo, que vai nos propor uma regra de proceder na vida privada e na vida pública, que traçará um princípio básico de todas as relações sociais com a rigorosa justiça. Então, na verdade, o objetivo geral do Evangelho segundo o Espiritismo seria estudarmos o ensino moral do Cristo, deixando claro, então, que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. É o Cristo de novo entre nós. E quais seriam os objetivos específicos dessa obra? Pôr o Evangelho de Jesus ao alcance de todos, porque ao longo desses 2000 anos estamos tendo enormes dificuldades
para entender os ensinos, as parábolas de Jesus, porque Jesus mesmo não escreveu nada. Foram os evangelistas, foram as cartas, foram as epístolas, né? Isso tudo compõe o Evangelho de Jesus, dezenas de livros, e que nós temos dificuldades para entender. Então os Espíritos agora retornam, trazendo informações, orientações, discussões, para colocar o Evangelho ao alcance de todos, independente da sua condição intelectual, da sua condição social, da sua nacionalidade, do sexo, de idade, mas que o Espiritismo, que a doutrina de Jesus, seja acessível a todos. A explicar as passagens obscuras do Evangelho. Por exemplo, quando Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Quando Jesus diz, é necessário nascer de novo para que possamos atingir o reino dos céus. Quando Jesus nos conclama a amar os nossos inimigos. Tudo isso são informações que nós temos dificuldade em entender e assimilar. Os Espíritos vêm explicar através do Evangelho, segundo o Espiritismo, essas passagens obscuras e também explicar o desdobramento das consequências da aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Na medida que colocamos em prática o Evangelho de Jesus, que é o objetivo maior, é entendermos, estudarmos e colocarmos em prática quais serão as consequências, em que isso redundará, né? O Espiritismo, fica claro nessa introdução, que o Espiritismo funciona como a chave para abrir a porta larga do conhecimento do Evangelho de Jesus, entendendo os mistérios do passado, porque o Espiritismo, a mediunidade, esse intercâmbio entre homens e espíritos sempre existiu ao longo de toda a vida, de toda a existência da humanidade, e também vai nos ajudar a vislumbrar os horizontes do futuro, o que nos aguarda, como construir um mundo melhor, um mundo de regeneração. Então, no item 1 da introdução do Evangelho, nós vamos encontrar as explicações do objetivo maior desta obra. E no item 2, nós vamos ter uma aula por Allan Kardec, nos explicando como é que ele conseguiu compor essa obra, qual foi o controle utilizado para que essa obra apresentasse essa robustez de informação sobre o Evangelho de Jesus. E nós vamos ver então, nesse item 2 da introdução, intitulado Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos, nós vamos ver Allan Kardec nos explicando que, desde o princípio do seu trabalho no movimento espírita, ele recebeu centenas, milhares de comunicações de muitos médiuns estranhos uns aos outros, de diversos centros espíritas, tanto da França quanto de outros países, né? De centenas de espíritos com os mais diversos nomes, e passou então a estudar atentamente todas essas comunicações, todas essas mensagens, todas essas revelações, né? Estudando isso com razão, com critério, com bom senso, com uma lógica rigorosa, comparando as informações, analisando os dados positivos que ele também obtinha na Sociedade Espírita de Paris, e a partir desse estudo atento, ele conseguiu identificar os princípios doutrinários, as revelações, conseguiu verificar se havia concordância entre as diversas comunicações, se havia coincidência nos ensinos, se as várias informações provindas dos diferentes médios e dos diferentes espíritos apresentavam alguma coincidência e confirmavam os princípios que estavam ali sendo expostos, e a partir disso, né, a partir dessa análise realizada com muita paciência, com critério, com lógica, com bom senso, ele estabelece então o princípio da concordância. E é esse princípio da concordância entre as várias informações recebidas é que iriam compor esse controle universal dos ensinos dos espíritos. E uma vez obtido então, verificado que há naquelas comunicações um princípio da concordância, Kardec elabora a obra, organiza, codifica, sistematiza e publica essas revelações, que passam então a ser avaliadas novamente pelo movimento espírita. Então nós temos aí
o movimento espírita, fornecendo as comunicações, as revelações através de diversos espíritos e médiuns, Allan Kardec, em conjunto com os guias espirituais, com a sua equipe espiritual, né, ali ligada à Sociedade Espírita de Paris, a Organização do Espiritismo, avaliando, estudando e avaliando e organizando essas informações, sistematizando todas essas revelações. E aí nós temos então a publicação. E de novo o movimento então espírita, estudando e analisando essas obras, vão confirmar, vão chancelar, né, se tudo aquilo que foi exposto realmente corresponde à verdade. Porque a proposta de Jesus é que a verdade nos liberte do nosso egoísmo, do nosso orgulho e nos torne pessoas mais fraternas e mais caridosas. E aí os diversos médios, diferentes médios, os espíritos vão confirmar, vão corroborar todas essas informações. Né? Ocorre ali uma avaliação geral por pares, atualmente a gente chama de avaliação por pares, né? E depois dessa avaliação geral, dessa confirmação de todas aquelas verdades, de todas aquelas revelações ali contidas, nós temos a reedição e a edição da obra na sua versão final, que é a versão que hoje nós estudamos do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir da terceira edição, publicada por Allan Kardec, onde Allan Kardec, no seu espírito científico mesmo, isso é uma característica de um cientista, né? Ele analisa, estuda, verifica, confere, reavalia sempre as suas produções, né? E publica novamente com as informações atualizadas, corrigidas, sistematizadas. Nós vamos observar, por exemplo, na Revista Espírita, que Allan Kardec publica desde 1858, janeiro de 1858, as várias discussões, onde na Revista Espírita nós vamos ver aí o desenvolvimento da doutrina espírita a partir de 1858, 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, e a Revista Espírita vai nos mostrando, né, esse caráter, né, do codificador da doutrina espírita, a sua responsabilidade, o seu bom senso, né, o bom senso encarnado ali, fazendo todo esse controle universal dos ensinos dos espíritos, que é discutido, né, de maneira bastante detalhada no segundo item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. No terceiro item dessa introdução, nós vamos ter notícias históricas, né? E nessas notícias históricas nós vamos ver Allan Kardec explicando vários termos que muitas vezes nós confundimos ou não entendemos e que são identificados no Evangelho como diferentes grupos de pessoas, por exemplo, os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, os fariseus, os escribas, né? Qual a diferença entre fariseu e saduceu, os essênios, os esseus. Então, Allan Kardec se dedica nesse terceiro item da introdução, nos trazendo notícias históricas, informações sobre esses grupos. E eu quero comentar só sobre o último grupo que ele chama a atenção aí, que são os terapeutas, né? Esses terapeutas eram pessoas que se dedicavam a servir, a cuidar, se denominavam servidores de Deus, muitas vezes tidos à conta de curandeiros, médiuns curadores, né? Mas pessoas, né, que, além muitas vezes de seguir o judaísmo, seguiam também o cristianismo, eram também cristãos e estavam estabelecidos prioritariamente na cidade de Alexandria, no Egito. E nós sabemos que essa cidade de Alexandria tinha uma tradução cultural muito forte. Certamente, então, pessoas, né, intelectualizadas, que tinham conhecimentos médicos, conhecimentos de cura, de tratamento, né, e que priorizavam, esses terapeutas, a prática da virtude. Tinham uma alimentação frugal, alguns adotavam o celibato, a contemplação, a importância da meditação, da contemplação, de uma vida mais simples, de uma vida solitária. Então, Allan Kardec deixa nesse último item, tratando sobre os terapeutas, que eles formavam traço de união entre o judaísmo e o cristianismo.
nós estamos aí nesses tempos de pandemia, nesses tempos difíceis, né? Precisando, né, de terapeutas, né? De cada vez mais de cristãos, de pessoas que se dedicam a cuidar uns dos outros. Precisamos cada vez mais cuidar, tolerar, né? Ajudar, fazer o bem àqueles que estão ao nosso lado. É a proposta do Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo, e a partir dessa conduta, né, terapêutica, de cuidados, de amparo, de socorro, de respeito, nós conseguiremos um mundo melhor, um mundo de paz. E por último, Allan Kardec, no quarto item da introdução, ele vai discutir, né, a doutrina de Sócrates e Platão. Sócrates também não escreveu nada como Jesus, mas o seu discípulo Platão que escreveu, né? E ele vai trazer então aí, fazer um relacionamento em que Sócrates antecipou com os seus ensinamentos, com as suas discussões, com as suas hipóteses. Ele antecipou o Evangelho de Jesus e antecipou também o Espiritismo, né? E mostrando que tanto Sócrates quanto Jesus, né, nada escreveram, e como grandes reveladores, renovadores da humanidade, né? Uma humanidade ainda preconceituosa, egoísta, orgulhosa, os dois foram condenados à morte de criminosos, os dois foram condenados à pena de morte, né? Infelizmente, vítimas do fanatismo, da hipocrisia, dos preconceitos religiosos. Foram ambos acusados pelos fariseus de seus tempos e conduzidos à morte, né? Mas os dois, Sócrates e Jesus, representam para nós os mártires, né, da ideia renovadora, e que nós precisamos voltar a estudá-los, tanto Sócrates quanto Jesus. E nesse item 4 nós vamos ter a opção aí de, em 21 recortes da obra de Sócrates, Allan Kardec faz então aí, né, um relacionamento com o Evangelho e com a doutrina espírita, mostrando que desde aquela época, 500 anos de Jesus, já se discutia a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, a possibilidade da reencarnação, né, da necessidade das múltiplas vidas para o nosso progresso, a desencarnação e o processo da morte, o passamento, né, a presença dos gênios, dos anjos guardiões entre nós, né, e também dos demônios que eram tratados em Sócrates, que são os espíritos comuns, nós mesmos, né, os daimons, né, e deuses, que são os espíritos superiores. Então, ali, desde Sócrates, passando por Jesus, nós vamos ver aí a humanidade, né, sendo composta pelas diversas famílias de espíritos, famílias tanto aqui na Terra, quanto as famílias espirituais, que permanecem juntos para além da morte, porque a vida continua. Então nós encerramos esse nosso estudo, né, conclamando a todos nós que possamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo um caminho para a paz, para que possamos nos tornar pessoas mais caridosas, tolerantes e fraternas, sempre lembrando a mensagem maior que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz e a doutrina espírita nos traz. Fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos fortaleça e que continuemos trabalhando no campo do bem, atuando sempre como semeadores do bem. Paz a todos e todas. Até a próxima.